Weber Júnior, ele foi removido da reunião, acho que algum problema com o celular dele, ou configuração do computador. Se ele pedir para voltar, é só pedir para voltar que a gente autoriza, tá bom? Então, boa noite para todos, né? Alegria estar aqui novamente com vocês. Tem algumas pessoas que estão, ainda estão lá no link lá, aguardando o fechamento do link, mas a gente vai começando aqui, tá bom? Semana passada, nós falamos da importância da ciência política. Então, vou mostrar aqui esse slide, que foi esse slide que nós trabalhamos com vocês aqui, né? Esse slide já está postado lá desde semana passada no portal Aba de vocês, né? Então, eu vou fazer um link, e aqui, o que nós conversamos com vocês, né? Se eu compartilhar a tela, muitas vezes não dá para mim ver quem está chegando, né? Então, se alguém me chamar, e eu demorar, aí vocês avisem os colegas, tá? Bom, nós definimos ciência política, né? O estudo da política. Tudo aquilo que envolve a política, a sua estrutura, a sua forma, os seus métodos, os processos de governo, e falamos com vocês que nós vamos, em política, estudar dois pontos principais. Tudo aquilo que está relacionado com o Estado e tudo aquilo que está relacionado com o poder. Hoje, inclusive, nós vamos falar com vocês sobre a estrutura do poder, né? O que é o poder, quais as definições de poder, quais foram os filósofos e os sociólogos e os cientistas políticos que trabalharam com o poder, né, que definiram o poder, quais os tipos de poder, né, quais os tipos de poder, poder carismático, poder religioso, poder político, poder econômico, são alguns dos principais que nós vamos conversar com vocês, tá? Sobre o Estado, nós definimos, falamos o que nós vamos trabalhar com vocês a respeito do Estado. O Estado, nós vamos defini-lo, né? Nós vamos definir o que é Estado com vocês hoje ainda, vamos definir os elementos do Estado, são 3 os principais elementos do Estado, do qual nós vamos trabalhar com vocês, falar do Estado democrático de direito, da finalidade da função do direito, né? Então, tudo isso está aqui nesse slide que nós comentamos com vocês. E sobre o Estado, nós vamos falar das formas de funcionamento do Estado, iremos falar das formas de governo, sistemas de governo, com vocês. Então, a ciência política, ela trata nessas 2 dimensões específicas aí, tá? 2 dimensões específicas com vocês, durante o semestre todo. A estrutura e o funcionamento do Estado, as teorias políticas que embasam a criação do Estado, né? E vamos também trabalhar a ideia de poder com vocês. Da mesma maneira, as teorias políticas que trabalham o Estado com vocês, né? Depois nós falamos, na aula passada, com vocês, alguns temas que já estamos até debatendo, né, com vocês, que é a origem da política. Hoje, mais especificamente, nós vamos trabalhar, para fazer esse link com vocês sobre a origem da política, a evolução da democracia, as ideologias e os sistemas políticos, temas que serão abordados com vocês o tempo todo durante o semestre, né? Falamos da importância e da necessidade das pessoas se engajarem politicamente, né? Mostramos aqui esses slides aqui, falando do poema de Bertolt Brecht, do analfabeto político, né? Discorremos com vocês sobre a metodologia que nós vamos o tempo todo estar utilizando com vocês. Dentro dessa metodologia, é fundamental para o conhecimento e estudo da ciência política nós remetermos o tempo todo para a história, conhecermos a origem do Estado, a origem e formação do Estado,
e a sua evolução neste período todo, né, para entendermos o funcionamento desse Estado político hoje que nós vivemos na sociedade moderna, né. Além da história, vamos trabalhar também com outras ciências que têm muita afinidade. Dentre essas ciências, nós temos a sociologia, que é o estudo basicamente da sociedade, o Estado está na sociedade. Vamos destacar com vocês aqui o direito, né? O nosso país é um Estado democrático de direito, que é regulado, então, por leis, e nós vamos ver qual a relação do direito e com as ciências políticas, né? Então, esse daí foi o slide que... E finalizamos justamente aqui, né? Falando de Aristóteles. Aristóteles é considerado o pai da política, tá? Pois ele foi o primeiro filósofo, ele foi a primeira pessoa que se interessou pela discussão da política como uma forma de relacionamento, como uma forma de estrutura de governo. Lógico que não tinha nada a ver com ciência ainda, estava relacionado com debates e com filosofia. Mas ele foi a primeira pessoa, então, a dedicar-se na polis ao estudo das estruturas e funcionamento do Estado, né? E no século XV, também conversamos com vocês, temos a figura de um outro filósofo político muito importante ao estudo das ciências políticas, fundamental, inclusive, que é Maquiavel, né? Maquiavel escreveu um livro escreveu vários livros, mas um livro que vai nos interessar exclusivamente neste semestre para nós é o livro de Maquiavel, né? Maquiavel, ele é um livro muito interessante, onde ele discorre sobre a política moderna. Ele fala da política como um conjunto de regras e métodos específicos e separa, né, faz uma separação da política com outras ciências. Principalmente, ele separa a política da religião e da ética, né? Vai dizer que a política é uma ciência independente, que o grande objetivo da política é levar as pessoas a alcançarem o poder e mostrar como é que funciona este mecanismo da política. Além desses filósofos, né, Aristóteles, Maquiavel, nós vamos falar de outros que são também muito importantes nessa relação toda da ciência política. Entre eles, nós temos Jean Bodin, A República, e neste livro, A República, ele discorre sobre a soberania do Estado. Ele vai falar que o Estado é uma instituição política que tem uma summas potestas. Summa potestas significa poder acima de todas as coisas, poder maior. Então, essa é a característica fundamental discorrida na teoria política de qualquer outra forma de poder dentro da ordem interna e externa. Esta é uma figura, essa é uma característica fundamental do Estado moderno hoje. Depois, nós iremos trabalhar, durante o semestre de vocês, o livro Montesquieu, Barão de Montesquieu, né? Ele fala sobre as formas de governo, dentre elas, república, monarquia e despotismo, né? É uma figura muito importante no meio da ciência política, e do qual estaremos aqui debatendo com vocês, né? Ele escreve um livro que é fantástico. Todo estudante, inclusive, de direito, deveria ler, eu acho. É um livro chamado Do Espírito das Leis, né? As leis não são somente um conjunto de regras e práticas de uma sociedade, mas é um conjunto
é um conjunto aí de regras que tem uns princípios e uns valores que criaram essas regras. E desses princípios e valores, Montesquieu nos chama a atenção que nós devemos captar o espírito delas, o significado, a motivação da criação das leis para entendermos a realidade que nós estamos inseridos, né? E do qual nós iremos aprender durante o semestre todo. Né? Bom, então vamos lá, né? Lógico, todos vocês aqui já já lá no ensino médio já ouviram falar de nomes, né? Como Rousseau, como Hobbes, como o próprio Maquiavel, e vocês já se depararam nos debates, mesmo já nesses primeiros dias aí do curso de vocês, sobre políticas e etc., né? No dia a dia isso acontece, mas também observamos aí muitas expressões que são vindas da ciência política, que usamos elas durante o dia a dia, não sabemos o que significam, né? Então, nós iremos aqui aprender alguns desses conceitos básicos, qual a importância destes conceitos básicos para o nosso dia a dia, e qual a aplicação destes conceitos dentro da ciência política, tá? Hoje, agora, nesse momento, antes de eu mostrar o outro slide que nós vamos trabalhar com ele, eu gostaria de falar sobre quatro conceitinhos básicos, essenciais, que falamos já na aula passada com vocês, e nós iremos dar mais ênfase aqui agora com vocês, tá? O primeiro é a questão da cidade. O primeiro conceito. Nós vamos trabalhar esse conceito com vocês, cidade. Depois, nós vamos trabalhar o conceito de cidadania, o conceito de direitos e o conceito de estados, tá? Tudo que nós falarmos aqui, ele está no slide que eu postei, nos dois slides que eu postei, 3 slides que está postado lá para vocês, e também no livro que eu deixei para vocês, que está postado lá no AVA de vocês, né? Nós temos o livro lá, e também postei aqui. Eu postei um livro de ciência política de Reinaldo Dias, dos quais nós vamos trabalhar com vocês até a primeira VA, o capítulo 1, 2 e 3. E aí, vocês quiserem se aprofundarem nessa leitura a mais, basta que leiam este capítulo 1, 2 e 3, tá bom? Esses livros estão lá. E também postei uma apostila de vocês, que é resumida, de ciência política. Então, a introdução desta apostila e o capítulo 1 é o que nós vamos trabalhar, é o que trabalhamos na aula passada, e é o que nós estaremos falando hoje, e o que falaremos com vocês semana que vem também, ok? Bom, como eu disse para vocês, vamos discutir hoje 4 conceitos fundamentais, que é o conceito de cidade, cidadania, direitos e Estado, né? Bom, para a gente fazer um link, lembrando do conceito da nossa disciplina, né? Ciência política ela está relacionada com conceitos abstratos, né? Com conceitos com vários significados, como, por exemplo, o conceito de política e o conceito de poder. Então, para quem teve a oportunidade, e alguns colegas eu sei que já leram o primeiro capítulo, eles encontraram vários conceitos, tanto de poder, quanto vários conceitos, tanto de poder,
importância não, Rafael, tá? Quanto de poder. Mais especificamente, eu já fiz um apanhado certa vez, nós temos aí mais de 100 conceitos de autores diferentes para, é, para política e para poder, né? Bom, mas independente disso, o que nós temos que procurar entender são os elementos fundamentais que caracterizam esses conceitos abstratos de política e de poder, né? Bom, mas como dito na aula passada, ciência política, tá, é uma área de estudos que procura interpretar os diversos assuntos relativos aos aspectos da comunidade política. Então, eu preciso entender o que é comunidade política. Eu preciso entender o conceito de comunidade política para que eu possa entender o que é política. Pois bem, como nós falamos com vocês, aula passada, uma comunidade política, ou uma comunidade considerada política, é quando ela é uma comunidade autossuficiente. Coloquem isso na cabeça. É uma característica essencial. Se quiser anotar no caderno de vocês, podem. Comunidade política é uma comunidade autossuficiente. Autossuficiente de quê? Autossuficiente economicamente, autossuficiente territorialmente, demograficamente, uma comunidade que controla os seus meios de polícia, de violência, que financia as suas atividades de seus habitantes, ou seja, que dá condições específicas para aqueles moradores daquela comunidade de sobreviverem, tá? Que possuem uma quantidade, um grupo de pessoas que estão dispostos a mantê-la. Então, eu preciso dedicar ou entender, né, tanto este processo de formação da comunidade política, quanto das instituições que formam a comunidade política, as práticas e as relações que moldam a vida pública nesta comunidade política, ok? Então, isso nós temos que fazer. É brincadeira, né? É meio que suficiente, é muita coisa. Mas eu entendi o que você quis dizer. Bom, então, lógico, para mim entender esta comunidade política de maneira mais ampla, ter uma visão mais holística dela, eu preciso começar aonde o estudo desta comunidade política. Quem quer sugerir, escreva aí, por favor. Aonde? De que forma? Buscando a origem, buscando o surgimento desta comunidade política, tá? Quando que ela surgiu? Em que momento da história? Uma data especificamente? Olha, em ciência política, para o surgimento desta comunidade política, uma data é muito difícil, e a data específica do surgimento dessa comunidade específica também não é importante, mesmo se tivesse. Mas o fato é que, para mim entender esta comunidade política, eu preciso entender o surgimento das cidades, ou seja, quando as cidades nasceram, aonde elas nasceram, que forma elas nasceram e finalidades dela, e etc, etc, etc. Né? Então, o surgimento das cidades é fundamental, tem uma relação direta com a comunidade política. Sem conseguir entender a origem das cidades, eu não conseguirei entender o funcionamento da comunidade política. Então, vejam, para mim entender a comunidade política, quiser anotar aí, para mim entender a comunidade política, é fundamental eu entender o papel das cidades
tá? No papel das cidades, a sua origem, seu funcionamento e etc, e etc. Ponto. Bom, para mim entender as cidades, eu tenho que entender ela em função, primeiramente, não da política, mas sim da religião, tá? Para entender o funcionamento da comunidade política, preciso entender a origem e criação das cidades e o papel que ela desempenha sobre o prisma da religião. Por que sobre a religião? Porque, primeiramente, ela exercia um papel preponderante. Desde o início da história do homem, né, quando existiam apenas pequenos grupos, pequenas famílias que viviam isolados entre si, né, a religião, ela regulava tá? A conduta muito forte e ela regulava o dia a dia, o cotidiano daqueles grupos pequenos, daqueles clãs, aqueles grupos familiares. Então a religião começou com esse papel muito importante. E, na medida em que esses grupos foram crescendo, a influência da religião, ela começou a se ampliar, começou a se tornar muito grande mesmo, na vida desses grupos familiares, que vão se tornando clãs e que vão se tornando tribos. Por quê? Porque é a religião que vai unir, que vai trazer uma identidade aos povos, a esses povos, né? As pessoas vão cultuar os deuses, e muitos desses cultos, eles são muito similares, e as pessoas vão se ajuntando a essas similaridades de culto, né? E vão se organizando em sociedades maiores, em sociedades mais amplas e muito mais abrangentes. Desta maneira, a estrutura social da religião passa a servir de controle social, olha só o que eu estou dizendo, passa a servir de controle social, passa a servir de modelo para a comunidade política que vai se formando. Tá? Que vai se formando. Este é um primeiro ponto. Um outro ponto é que a aproximação daqueles pequenos grupos familiares faz com que as pessoas sintam a necessidade de construir alguns templos religiosos, né, para cultuar e para atender a necessidade de similaridade e de culto, logicamente. E ao construírem determinados templos religiosos, as pessoas vão se agruparem e vão viverem em torno deste templo religioso. Ao fazerem isso, essa comunidade cria uma cidade, tá? Que aqui pode ser entendida por nós como uma área que é urbanizada, tá? Que é uma área urbanizada que tem como finalidade agrupar um significativo número de pessoas, né? Esse número de pessoas pode ir de centenas até milhões e milhões, além de ter um corpo administrativo na sociedade que habita, que governa essa cidade. Então, vejam bem, a cidade nasce com um agrupamento de pessoas ao redor de um templo religioso, e ao redor desse templo religioso nasce uma estrutura urbana muito complexa, que vai agrupar até milhões de pessoas, como nós temos hoje. E a outra característica da cidade é que a cidade ela precisa ter um corpo administrativo para governar, tá, as pessoas, para fazerem com que as pessoas possam viver bem, ok? Bom, acompanhado a este crescimento,
de pequenos grupos familiares que dão origem à cidade, nós temos um corpo, então, administrativo, e este corpo administrativo, tá? É, ele, é ele que vai governar as cidades, tá? Esse corpo administrativo é formado por um corpo familiar. Aquele que tem mais influência na família é que vai se tornar o governante da cidade. Então, nesse sentido, a palavra governo em ciência política se refere ao mecanismo pelo qual o corpo governante, tá, vai exercer a sua autoridade, tá? E aí o governo é essencial para o funcionamento de qualquer cidade. Eu queria destacar duas coisas aqui. A primeira coisa é que, muitas vezes, governo está relacionado, muitas vezes, com uma gestão, com a administração. Mas, lembrando, vocês estão fazendo o curso de ciência política, e no curso de ciência política, a palavra governo, ela tem um significado diferente. Ela tem um significado de um corpo governante, bem estruturado, que tem, prestem atenção, neste outro conceitozinho que vai acompanhar nós também durante o semestre, que é autoridade. Então, nós temos aí um corpo de governos, de pessoas que vão governar, que tem autoridade, tá? Este é o ponto. Segundo ponto é que, sem esta autoridade, um governo não conseguirá governar a sociedade. Então, é imprescindível a autoridade. Este conceito também tem que ficar guardado na memória de vocês. Na cidade antiga, pode falar, Jandele. Pode falar, pode perguntar. Bom, então, enquanto isso, basicamente é o seguinte, uma cidade se forma começando com a religião, e dentro dessa religião vai sendo distribuídos os poderes. Dentro dessa religião, por exemplo, está a cidade, junto com a comunidade, todo baseado na religião, que é onde se inicia tudo. Certo. Aí dentro dessa religião vão ser distribuídos, digamos que, as funções, os poderes. Digamos que numa lá vai o pajé, aí tem no outro, vai distribuindo isso de acordo com o que precisa na cidade. E conforme isso vai aumentando. Certo. É basicamente isso, está conseguindo entender? Isso, dessa forma. É dessa forma mesmo. E aí, por exemplo, quem tem mais influência religiosa, né, vai governar essa cidade. Então, as cidades antigas vão ser governadas por sacerdotes, por pajés, né, por xamãs. Essas pessoas que têm um poder carismático, né, essas pessoas que têm um poder religioso nas mãos, que têm a influência sobre estes grupos, pelos pequenos grupos que vão formar as cidades, são justamente essas pessoas que vão governar. Então, e aí, Jandele, não se esqueça, a religião, neste primeiro momento, vai exercer uma força tremenda, uma influência tremenda na comunidade política. Vai exercer uma influência. Aliás, isso é até hoje, né? Se vocês pararem para pensar um pouquinho, observem o quanto a religião, no mundo todo, não é só no Brasil, não, ela exerce uma função muito forte sobre os governos civis nos estados, né? Então, você está certo, é desse jeito mesmo, ok? Continuando, então, na cidade antiga, né? Lá na cidade antiga, o líder local, ele não dependia da sua força material. Essa é uma outra característica que nós temos hoje, né? O
prefeito de Anápolis, o Roberto, ele tem um determinado poder aquisitivo necessário que lhe fez chegar ao poder e governo aqui da cidade. Se ele fosse um pé rapado, um pobre, especificamente, com certeza ele não estaria aqui sendo prefeito da nossa cidade. Então, naquela época, na cidade antiga, o líder não dependia exclusivamente da força material. Sua autoridade, Jandele, como você mesmo falou aí, como nós estamos destacando, dependeria da religião. A autoridade de qualquer um que governava era sustentada pela religião. Pois bem, nessa situação, surge um outro conceito fundamental e primordial na ciência política e no curso de direito de vocês, que é a legitimidade. O que é legitimidade? É a autoridade legítima concedida a alguém para exercer algum cargo. Legitimidade é fundamental numa sociedade política. Sem legitimidade, uma pessoa não conseguirá governar. Gerará um caos, se não for assim. Virá bem possível que se tornará uma grande anarquia. Então, é muito importante vocês prestarem atenção, é muito importante, estou repetindo, Jandele, então, vocês prestarem atenção, que o governo na cidade antiga não dependia de uma força material, mas dependia da religião. A autoridade do chefe de governo dependia da religião. A religião dava legitimidade para a pessoa estar no governo. Então, é fundamental vocês entenderem esse conceito de legitimidade. O que é legitimidade? Legitimidade é a característica necessária para uma pessoa governar. É a autoridade. Legitimidade é sinônimo de autoridade. Alguém vai dar essa autoridade, né? Seja pelo voto, seja pela força, seja pelo poder econômico. Sempre uma pessoa que governa, ele tem algum tipo de legitimidade. Nós vamos ver lá na frente que, na medida que o Estado democrático de direito se funda, é preciso que esta autoridade seja legítima essa autoridade seja legítima pelo voto, né? Mas, então, a legitimidade está diretamente ligada ao funcionamento da sociedade. Está ligado ao funcionamento da sociedade. Ou seja, se o sacerdote que governa por meio da religião fizer tudo aquilo que está escrito, designado dentro da religião, ele vai ter um grupo de pessoas que vai obedecê-lo, ele vai se tornar um líder desse grupo de pessoas. E o que garante isso? O que garante é o consenso muito amplo das pessoas. As pessoas vão aceitar este governante porque ele tem legitimidade, ele exerce a sua autoridade. A sua autoridade é genuína, né? A sua é uma autoridade, a sua forma de governar é assim porque ele tem autoridade para governar genuinamente sobre as pessoas, pois alguma coisa garantiu esse consenso. Lá na cidade antiga, era a religião. Na cidade moderna, é o voto. São as eleições, é o voto. Sem o voto, sem a maioria do voto, um governo não se sustenta, tá? Um governo não se sustenta. É fundamental, então, que ele tenha um consenso, tá? Paulatinamente, a religião, ela vai ditando as normas da cidade, tá? Mas depois de centenas de anos, centenas e centenas de anos, depois de muitas revoluções,
De muitas mudanças que vão acontecendo na história, e nós vamos discutir com vocês isso, as cidades, a religião, ela vai deixando de influenciar e ditar as regras da comunidade política. A gente vai perceber isso com mais destreza a partir do iluminismo, e século XVIII. O iluminismo, ele procura emancipar a figura do homem e relativizar a importância da religião, né? Então, o iluminismo provoca, faz com que a humanidade vai descobrindo aí outros princípios, outros laços sociais, outras maneiras de se relacionar e garantir uma união política que não fosse exclusivamente a religião, para que o governo se tornasse mais abrangente e que passasse, acima de tudo, a ser regulado por... Alguém quer? A ser regulado por... Deixa eu ver se alguém vai escrever. Por leis, né? Então, a religião é fundamental para a origem das cidades. A religião garante a legitimidade, né? Com o decorrer do tempo, mais especificamente na modernidade, a religião deixa de influenciar 100% a vida da sociedade política, e aí passa a criar outros meios de buscar essa legitimidade. Dentre eles, nós podemos destacar as eleições, né, o voto, e as leis que regulam cada país, tá? E aí eu entro no segundo ponto, ou no segundo conceito que eu quero destacar com vocês, é o conceito de cidadania, né? Cidadania é um conceito que está ligado à ideia de cidade. Cidadania está relacionado com aquele que mora na cidade. Inicialmente, essa era a característica, né? Mas esse significado, ele ganhou outras conotações, na medida em que as cidades foram crescendo e foram se expandindo, né? Mais especificamente, o conceito de cidadania, ele é ampliado, e novas reflexões são feitas em cima deste conceito de cidadania. Basicamente porque são os gregos, no quarto, quinto século antes de Cristo, que vai dar ênfase no cidadão, aquele que exerce a cidadania, né? E aí, eu vou perguntar, quem é o cidadão? Quem é o cidadão? Né? Qual a importância desta pessoa na comunidade política? E aí, à medida como a gente vai entendendo quem é esse cidadão, a gente vai tendo uma noção mais exata das ciências políticas. Um determinado historiador norte-americano, Moses Phelan, né, disse que na Grécia, a polis, né, a cidade, ela foi moldada e foi viabilizada pelo Sano, né, e um conjunto de normas, como em outras até sociedade, mas tinha um diferencial específico, né, e principal, é que não existia na Grécia uma autoridade superior, soberana. Não existia uma autoridade soberana, como os reis em outras sociedades, ou como sacerdotes, mas a fonte da própria autoridade eram os cidadãos, tá? Então, vejam, vários pesquisadores e historiólogos afirmam que a grande diferença das cidades na polis, a polis grega, é que ela tinha estrutura de funcionamento como outras cidades qualquer, que tinha um governo próprio e que tinha um conjunto de normas que regulavam a vida da polis.
Só que a grande diferença é que quem governava, ele não detinha o poder centralizado, ele não tinha um poder soberano. O poder estava nas mãos dos cidadãos. Aí é aquilo que nós chamamos de democracia, né? Mais tarde, nós temos um filósofo, né? Mais tarde, Maquiavel, mais tarde, por volta do século XV, mais especificamente, 1513, né? Maquiavel, Nicolau Maquiavel, ele, ele então escreve um livro, como nós já falamos com vocês, o livro O Príncipe, que é um livro de conselhos de como governar, de como exercer o poder, e ele recebe dentro da nossa ciência política, devido à sua tão grande importância como o pai da ciência política. Mas o que eu quero chamar agora no momento e destacar para vocês é que para Maquiavel, o povo seria o grande fator que seria responsável pela preservação da comunidade, né? O povo seria o responsável pela preservação da comunidade, né? Bom, e segundo ele, nesse sentido, ele até chega e é bem radical, porque ele admitia que o povo era importante na hora de ter fundado a comunidade e governado a comunidade, né? Mas o povo não teria qualificações para exercer o governo e tenderia a levar a cidade à forma, na sua forma natural, à ruína, né? Mas a discussão aqui não é essa. A discussão aqui agora, no momento, e depois nós iremos discutir isso sobre Maquiavel, é quem é o cidadão? Quem é que tem quem é que pode escrever aí, ou pode desmarcar e me dizer quem é o cidadão de um país? Quem era o cidadão? Quem quer escrever? Eu já eu te falo, João Paulo, tá? Qual o termo que passou a prevalecer sobre cidadania? Eu vi a Tawane, tá? Tem alguém aí? Aí. Flávio Augusto é quem pode votar. Tudo bem, é quem pode mesmo votar. Quem é ele? Quem é que pode votar? É aquele que exerce seus direitos e deveres dentro do país. Sim, isso é hoje, aqui, tá certo, tá correto. São os direitos políticos, ou quem pode votar. Mas quem era o cidadão para os gregos agora? Na prática, tá? Na prática, o cidadão, já está começando aí, agora o Aníbal já entrou, muito bem, né? Lógico, João Vitor, tá certo, é quem participava ativamente da política na Grécia, mas tinha pessoas especificamente que poderia participar ativamente na vida lá na Grécia, não era qualquer uma, não, tá? Não seria necessariamente o rei, porque no rei não teria esta figura lá. Mas a primeira coisa, esse cidadão tinha que ser uma pessoa que exclusivamente filhos de pais e mães gregas que nasceram ali, tá? Que tinha o conceito de nação para eles, que era muito importante. E isso tinha que ser fundamental. Segundo, tinha que ser homens, tá? Os homens as mulheres poderiam até participar nas decisões, nas discussões políticas, mas na hora do voto, o que valia era o homem naquela época, né? Quem mais poderia participar? Eram aquelas pessoas que eram políticos, aquelas pessoas que eram militares, eram pessoas que eram filósofos, eram administradores da polis, né? Essas pessoas aí
eram pessoas que poderiam definir os destinos da cidade. Eram essas pessoas que poderiam participar naquilo que eles chamavam antigamente do culto da cidade, tá? Era uma forma de cultuar, era participando da política. Então, na cidade antiga, principalmente entre os gregos, as normas eram, então, pautadas, como eu te falei com vocês, pela própria religião. E, por isso, era considerado cidadão o indivíduo que participava ativamente da política e participava do culto da cidade, tá? Então, era esse que era o cidadão. Esse cidadão, ele era, ele tinha seus direitos e ele participava única e exclusivamente de um culto, de uma única religião. Ele não poderia ter ou mudar de religião, tá? Era como se fosse uma dupla cidadania, se ele tivesse duas religiões e aceitassem isso. Por que eu estou falando isso? Porque na Grécia, no auge, tinha 500 mil pessoas. Nas 500 mil pessoas, mais de 60% das pessoas que moravam na Grécia eram estrangeiros oriundos de outros povos, de outras tribos que moravam em Atenas. Atenas era o polo, né, cultural que existia na época, cultural, era o polo econômico que existia na época devido ao desenvolvimento daquele império, naquele momento histórico. Então, tinha muita gente que vinha de fora. E, lógico, vinha de fora com a sua cultura e vinha de fora com a sua religião. Então, a participação do culto do cidadão era fundamental ali, né? Porque era ali no culto, né? Era a forma de entender as leis das cidades que se garantia os direitos civis e políticos. Acho que foi a Jandele que colocou aí, né? Que garantia os direitos de participação, e garantia os direitos de liberdade de escolha, de voto, né? Esses direitos eram fundamentais. Os estrangeiros, eles não tinham esses direitos, né? Eles poderiam, até mesmo o acesso a esses cultos eram proibidos. Surgiram uma categoria de filósofos que vocês estudaram, chamados sofistas, que criticavam isso daí, porque queriam participar das decisões do povo, dos cidadãos, juntamente com os cidadãos, e não podiam fazer isso, né? Pois tinham essa dupla cidadania, tá? Além do mais, a gente tem que lembrar que esta ideia de participação, ela era restrita mesmo a determinados grupos de pessoas, tá? Ele era excludente, ele não é como hoje, como o Aníbal falou aí, que era direito amplo para todos nós, né? O direito das mulheres, crianças, escravos, os migrantes e os imigrantes, eles não eram considerados cidadãos. Hoje, né, nós entendemos o que é ecletismo ou religioso. Tinha um Deus. Uhum. Na verdade, eu acho que apesar de ter um altar, né, de ter um altar ao Deus desconhecidos, eles tinham sua própria religião, Zeus, Olímpio, Diana, embora, quando a gente vai estudar e analisar os deuses da Grécia Antiga, muitos desses deuses, eles são semelhantes a outros deuses, como deuses egípcios, fenícios e etc., né? Então, a religião a religião grega é um sincretismo muito grande, tá? Veja que nós temos uma ideia de um deus superior, que é Zeus, né? Bom, mas, sim, tinha essa tendência justamente por causa deste ecletismo aí, e depois os romanos,
eles vão assimilar muito bem isso daí, e esta unidade em favor de uma religião eclética vai garantir, tá? Vai garantir aí um Império Romano por 1.500 anos, governando por 1.500 anos, né? Hoje, gente, hoje, tá? A ideia de cidadão é aquele, é todo membro do Estado que usufrui de direitos civis e políticos, que desempenha deveres que lhe são atribuídos pela sociedade a qual pertence. Então, veja bem, cidadãos são todas aquelas pessoas que são membros de um Estado que usufrui dos direitos civis e políticos, que usufrui dos direitos civis e políticos, e que desempenha deveres que são atribuídos pela sociedade, né? Deveres de pagar impostos, deveres de ajudar na segurança do país, né? Dever de votar, dever de participar da vida ativa de um país e etc. Tá? Esses são os deveres do cidadão. Isso hoje. Lá na Grécia era diferente. Isso é uma evolução, prestem bem atenção nisso. Neste caso, né, a ideia hoje de membros de Estado não se limita exclusivamente àqueles que nasceram na ideia, no território nacional. E nós vamos falar isso daqui, mas em outra ocasião, a professora de constitucional ou o professor de direito eleitoral vai trabalhar isso com vocês. Ser cidadão não é uma característica inata daquelas pessoas que nasceram no território nacional. Veja que é outra evolução. Hoje, nós pensamos diferente dos gregos. Para os gregos, era só quem nascesse ali, na Grécia, né? Para nós, isso é um pouquinho maior, esses direitos maiores. Por exemplo, daquelas pessoas que se naturalizam aqui no Brasil, também têm direitos de cidadania. No Brasil, né, o estrangeiro tem muitos direitos, tá? Depois a gente vai discutir isso. Isso garante a autonomia dele de participar e de ser um cidadão, ok? O terceiro conceito que eu quero trabalhar com vocês, e que eu quero falar com vocês, é justamente sobre o que vocês escreveram aí no chat. Os direitos civis e os direitos políticos. Direitos esses que nós conhecemos hoje, tá? Direitos que nós conhecemos hoje como direitos os direitos democráticos, os direitos de liberdade. Então, a noção de cidadania hoje está diretamente ligada a direitos civis e políticos. Nós tivemos um grupo de teóricos, né, que nós vamos estudar nas próximas aulas, chamado de teóricos contratualistas, tá? Depois a gente vai discorrer sobre cada teoria deles, mas, em síntese, eles associavam a inauguração da sociedade civil, ou seja, o surgimento da sociedade civil, à necessidade de garantir seus próprios direitos básicos, direito de ir, de vir, de moradia, de lazer, e etc. Esses direitos tinham que eram fundamentais, tá? Fundamentais para os teóricos contratualistas. Eram indispensável, segundo esses teóricos, para uma vida minimamente adequada. E aí, para que os homens pudessem ter essa vida de forma adequada, né, eles precisaram se organizar socialmente e se submeter a uma autoridade soberana, em troca de garantia dos direitos básicos. Para esta sociedade funcionasse de modo apropriado, teriam sido, então, criados os direitos civis. Aí eu pergunto para vocês, que sociedade é essa que os homens criaram para garantir os seus direitos básicos? Escrevam aí, por favor. Vamos?
Vocês estão jantando? Jandele escreveu, só é sociedade soberana. Que sociedade é essa soberana, o Tawane? Mais outro? Sim, baseada na democrática, na democracia, tá? Então, segundo os teóricos contratualistas, essa sociedade que tanto a Jandele e a Tawane nos estão falando, é aquilo que nós vamos estudar. É o Estado. É o Estado que garante, tá, gente? É o Estado que garante, é, a, é o Estado que garante, ok? Tá? Os direitos civis e políticos. É o mínimo. Ele que vai, é uma sociedade, é uma instituição que vai ser criada. É fundamental. Então, os teóricos contratualistas dizem que para que essa sociedade, criar uma sociedade política, né, com o objetivo de garantir os direitos básicos das pessoas, dos seres humanos, tá? Bem, vejam que eu falei duas coisas aqui para vocês, e aí é bom vocês já prestarem atenção que outros professores vão trabalhar com vocês isso. Eu falei direitos básicos e direitos civis. Sabem quais são as diferenças? As diferenças básicas? Escrevam aí, por favor. Que não seja Jandele e Tawane, né? Deixa eu ver se tem outro. Qual a diferença básica entre direitos civis e direitos políticos? Vou escolher alguém. Alguém sabe? Deixa eu ver se vocês estão aqui ou for jantar. Alisson, você está por aí? Nossa, tem tanta Ana aqui, hein? Olha, uma, duas, três, quatro, cinco. Ana Luísa, para dar briga. Escrevam aí. Direito fundamental. A diferença básica entre direitos básicos e direitos civis. Aníbal, seu Aníbal. Caio. Ah, o Carlos Eduardo. Não, sim, o senhor está citando o que, que é. Eu quero saber qual a diferença básica. Esses são direitos básicos, né, Ana Luísa? Direitos básicos. Saúde, educação, lazer, né? Tá, tudo bem, Ana Clara. E esses direitos são o quê? Ana, esses direitos são o quê? Aí vocês já falaram, né? Começou a falar. Esses direitos civis, isso. Direitos civis são direitos fundamentais, né? Direitos civis e políticos são fundamentais para a existência do homem. Isso é uma afirmação nossa. Direitos básicos são direitos à sobrevivência, direitos à vida, saúde, tá? Direito à educação, à alimentação, esses são os direitos. Direitos civis são direitos de participação, são direitos de liberdade, aquilo que te garante o direito de escolha. Então, é isso daí, tá? Essa é a grande diferença. Alguém perguntou aqui há pouco instante se os direitos civis seriam para todos. Não, direitos civis não são para todos, né? Os direitos civis são para pessoas que são cidadãos, né? E aí nós vamos discutir nem todos podem votar, nem todos podem escolher o seu próprio candidato, nem todas as pessoas têm liberdade para isso. Então, depois a gente vai discutir isso. Então, por enquanto, os direitos civis, eles são muito amplos, mas eles são restritos, né? Tem essa diferença, tá? Ana Clara, garante o cidadão justamente, garante o cidadão de participar na vida civil e política. Né? Algumas pessoas, Andréia, não têm condição de participar. Por exemplo,
o menor de 16 anos, ele é facultativo para poder participar, aliás, menor de 16 anos, ele não pode participar da vida pública de um país, tá? Acima de 16 anos, ele é facultativo. Do 18 aos 70 anos, aqui no Brasil, ele é obrigado a participar ativamente dessa vida pública e exercer os seus direitos civis e políticos. Depois dos 70 anos, também é facultativo. Ele pode ou não participar desses direitos políticos, tá? Bom, então, a diferença básica... Sim, pode falar. Mas esses direitos civis, eles não se enquadram somente nisso, eles se enquadram em outros pontos, tipo, de um lar não ser violado, e direito à vida. Sim. Então, por isso que me surgiu essas dúvidas, entendeu? Porque ele não tem, ele não pode ser um representante, devido a ele não se responsabilizar pelo voto dele, por ele ainda estar inapto a ser uma voz, né? Ou seja, liberdade de expressão. Mas ele tem direito à vida. Sim, ele tem direito à vida. O que eu quis dizer para vocês é que os direitos básicos, eles são essenciais para a vida digna de uma pessoa. E os direitos civis, eles são restritos. E essa que é a grande diferença. Os direitos básicos, eles são para todo e qualquer indivíduo. Direitos básicos, eles são para todo e qualquer indivíduo, independentemente da sua existência, independentemente da sociedade, posição social, raça e credo. Enquanto que os direitos civis, eles são próprios de uma comunidade política, eles são próprios de uma sociedade política. Na prática, essa é a grande diferença no que diz respeito à política. Em síntese, né, a gente trabalhando isso, nós poderemos até enquadrar esse conceito, como você falou aí, a nível sociológico, mas a nível político a gente precisa fazer essa distinção. Era o que os gregos faziam naquela época, né? Não há, assim, qualquer consenso quais seriam os direitos básicos, né? Pois esse conceito de básicos é também um conceito abstrato, como política, né? Como política e poder, como nós falamos no início. E também não há nem mesmo um conceito sobre quais são os conceitos civis. Também é um conceito abstrato. Nós temos definições de conceito civil aqui no Brasil, que ele é diferente em outras partes do mundo todo, em outros estados nacionais. Então, nós vamos observar isso, que estes conceitos, eles vão variando no decorrer do tempo, de acordo com o contexto histórico, de acordo com o momento social em que cada país vive, tá? Os direitos políticos também, que era importante a gente destacar com respeito à questão da cidadania, é que esses direitos políticos também é um conceito abstrato, mas ele está relacionado com a atuação prática do cidadão na vida pública de cada país, né? Na vida pública de cada país. E aí, conjuntamente, esses três direitos são direitos essenciais, são direitos fundamentais da pessoa humana, né? Do cidadão, do indivíduo. Isso para nós hoje. Lembrando que isso era diferente para os gregos, tá? Lembrando que essa política que nós temos hoje, essa sociedade de hoje, é uma evolução. E o que nós estamos traçando aqui com vocês é a origem dessa comunidade política, tá? Pois bem, os direitos políticos é o que garante a participação no processo político, tá? E de quando em vez, mesmo em países como o nosso Brasil, em época que é um Estado democrático de direito, nem sempre esses direitos são promovidos. Um exemplo, durante a ditadura militar, onde foi negado uma série de direitos políticos aos cidadãos de uma maneira geral, como, por exemplo, a livre expressão
de opinião. Se você falasse mal do governo, você está enrolado, ia para a cadeia, né? Tá bom. O quarto conceito que eu quero trabalhar aqui com vocês é o conceito de Estado, né? Então, se vocês já perceberam, nós temos muitos teóricos, muitos autores, somente no ramo da ciência política, que que tem muitas definições e tem importantes contribuições no que diz respeito ao estudo do Estado, né? E assim, como acontece em outras áreas do conhecimento, o Estado é também interpretado por diversos autores, tá? Não se limitando exclusivamente a uma limitação, a uma conceituação básica. Nós já falamos isso com vocês, né? Nós vamos apresentar um conceito para vocês, e hoje ainda no slide, né? Um conceito muito interessante de Max Weber. Ele escreveu vários livros, A Política como Vocação, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, Poder e Dominação. Mas Max Weber tem um conceito que é muito interessante, que está no livro que nós vamos estudar, no capítulo 2, se eu não me engano, no capítulo 2. O Estado é uma comunidade de indivíduos que concede aos seus representantes, né, aquele que governa, a capacidade exclusiva de se utilizar de força para regular a vida em sociedade. Prestaram atenção nisso daí, nesse tipo de conceito? Max Weber vai estar falando deste conceito para nós. Ele está falando que o Estado é uma instituição política, aliás, é a única instituição política que detém o controle exclusivo do monopólio do uso da força, da violência. Observem este conceito, né? De todos os conceitos que nós temos e que nós vamos trabalhar, um dos mais importantes é esse, é o conceito de Estado na visão de Max Weber, onde ele fala que o Estado é uma instituição política que detém o controle, o monopólio do uso da violência, o uso da força. As igrejas não têm esse poder, eu e você não temos o poder de usar a força para resolver os problemas nossos, né? Nós não temos esse direito, somente o Estado. E esse monopólio da força, ele é delegado, tá? Ele é delegado aos nossos representantes o poder de ser exercido, tá? Então, nós temos que lembrar dessa característica fundamental mesmo, tá bom? Mas também nós temos aí muitos autores que não procuram exclusivamente só conceituar o Estado, né? Muitos procuram só dar um conceito para Estado, né? Eu poderia falar aqui com vocês que um dos conceitos trabalhado pelos diversos autores é que Estado é uma instituição política formada por povo, território e governo soberano. Então, muitos trabalham nesta ideia, muitos trabalham em cima disso daí, tá? Mas nós temos muitos outros autores que também vão trabalhar especificamente na maneira como o Estado se organiza, né? Por exemplo, a partir de um determinado cenário político em que estão inseridos, é comum que muitos teóricos, muitos estudiosos, mostrem preferência pelo determinado sistema de governo ou forma de governo, né? Quando nós falamos de sistema de governo, diz a respeito do corpo governamental, como se vai organizar um Estado, né? Ou seja, de que forma ele vai se organizar politicamente, se ele vai se organizar da forma parlamentarista, presidencialista ou semipresidencialista. São formas de governo, são maneiras como ele vai se organizar, tá? Nós iremos estudar com vocês. Ou então,
outros teóricos vão estudar na maneira como se dá a relação entre governantes e governados. Então, por exemplo, tem pessoas que vai dizer que o Estado pode ser de 3 tipos específicos. Pode ser uma monarquia, pode ser uma república ou pode ser uma aristocracia. Depois nós vamos conceituar isso aqui com vocês tudo direitinho e falar das características. Mas Montesquieu, que eu citei para vocês, ele trata na forma de governar, né? Monarquia não tem uma proximidade muito grande com o povo, né? O povo não tem muita voz ativa. Na república, qualquer Estado democrático tem um governo republicano. E nós temos outras formas também, que é o governo da aristocracia, que é um governo que privilegia determinados grupos sociais, né? Eu já passo a palavra para você, Jandele. Por exemplo, no livro, né, de Maquiavel, O Príncipe, ele mesmo chega a nos afirmar que a melhor forma de governo possível seria a republicana. Prestem atenção. A melhor forma de governo seria a republicana. Por quê? Porque garantiria a liberdade de todos os cidadãos participarem na formulação de leis. Essa era a ideia dele. Ele achava a republicana a melhor forma de governo, mas achava que isso não iria acontecer, justamente porque o povo não estava preparado. Mas depois nós tivemos um outro que nós vamos estudar com vocês, que foi Thomas Hobbes, um outro teórico da política, e o próprio Jean Bodin, que nós citamos, o Thomas Hobbes escreveu um livro chamado Leviatã, Bodin escreveu sobre monarquia, né? E todos dois davam preferência, né, para a monarquia, tá? Bodin, como nós só falamos, chegou a falar que a melhor forma de governo para exercer a soberania deveria estar concentrado nas mãos de uma única pessoa. Então, no texto que eu disponibilizei para vocês, que vocês devem ler, né, vocês devem perceber isso, que existem muitas maneiras de eu olhar um Estado. Eu posso olhar o Estado pelo prisma econômico, eu posso olhar o Estado pela forma de organização social, né? Eu posso olhar pela forma de governo, pelo sistema de governo, tá? Então, existem muitos prismas. E quando eu olho alguma coisa pelo prisma, eu tenho visões distintas sobre o Estado. E é aí a riqueza do estudo da ciência política, né? Aqui nós vamos observar que a política é uma área extensa, complexa, mas é extremamente interessante, né? E é extremamente necessária para dar um norte aos primeiros passos aqui, né? Aos primeiros passos no estudo de vocês. Além do mais, nós já estamos trazendo aqui conceitos diversos aqui para vocês, como, por exemplo, sistemas de governo, formas de governos, né? Conceitos como monarquia, república, teorias como teorias contratualistas, que é o que nós vamos discutir e estaremos discutindo aqui com vocês, tá? Jandele, pode fazer sua pergunta? Eu vou compartilhar. Tá. Segundo o que eu li, Smith, ele não concordava muito em que o povo tivesse o poder no Estado. Se eu não entendi, ele foi uma das pessoas que, tipo, um ideólogo do nazismo. Smith, que você falou? Sim. Ou eu entendi? Qual Smith? Qual Smith que você está falando? Adam Smith? Carl Smith? Quem? Carl Smith aí. Carl Smith. Não, Carl Smith é um teórico contratualista. Desculpa, constitucionalista. Ele está falando da Constituição, tá? Ele não disse bem isso daí, não.
sobre o nazismo que você está querendo dizer, eu não vou entrar especificamente na matéria de constitucionalista, porque é da professora Luane, e falar especificamente de Carl Smith, né? Mas eu gostaria de falar para você de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escreveu um livro chamado O Leviatã. O Leviatã, no livro, ele compara o Estado como um grande Leviatã. Se você olhar na mitologia oriental, o Leviatã é um grande monstro marinho, e que é um grande monstro marinho, que é duro, que é ruim, que oprime, que escraviza, que mata, né? E que as pessoas têm medo dele. O Leviatã está muito... Thomas Hobbes, quando escreveu isso, ele escreveu e ele tinha ideia de religião ainda. Então, ele tirou essa figura de Leviatã no livro de Jó. Jó fala que o monstro marinho, este monstro marinho, ele escraviza, ele veio para escravizar, matar, roubar, este tipo de coisa. E Thomas Hobbes, ele diz que o Estado é o Leviatã, que o Estado é uma organização política que veio para exercer o controle social sobre todas as pessoas, e obrigar as pessoas a obedecerem o Estado, obedecerem ao governante que dirige o Estado, obedecerem à lei que rege esse Estado. Acontece que esta lei que rege esse Estado é a lei que obriga as pessoas a fazerem alguma coisa. Não é uma lei que obriga as pessoas, o governante a fazer algo. Não impõe limites específicos ao governante. Então, o que Thomas Hobbes está falando é que o Estado surgiu como uma força suprema que obriga as pessoas, que exerce um controle social muito forte na vida das pessoas. Na prática, o que ele está querendo justificar? Ele está querendo justificar um governo totalitário, um governo autoritário, como o nazismo. E aí você vai encontrar em vários escritos que Adolf Hitler mesmo utilizou as ideias de Thomas Hobbes, inclusive para justificar o Estado nazista alemão. Simbolizam perfeitamente esse Estado nazista alemão, tá? Collor de Mello também tinha uma visão muito parecida a respeito, e tinha essa visão do Estado. Estados totalitários, estados como ditadura civil, ditaduras militares, têm essas características, tá? Pois ele suprime a ausência dos direitos civis e políticos, ok? Mateus está falando, pode ser uma grande baleia, mas o que a gente tem como característica é que essa baleia, né, Mateus, essa baleia aí, ela é um animal e que tem como característica aí, justamente, matar as pessoas, oprimir as pessoas. Ok? Outro slide que nós deixamos para vocês, e esse slide diz respeito exclusivamente à introdução do livro que eu postei para vocês, que é o livro de Introdução à Ciência Política, de Reinaldo Dias. Então, vou discorrer aqui rapidamente sobre o que ele fala aí para vocês, né? Vejam o que ele fala, né? Primeiro, ele começa já na introdução definindo o que é política. O termo política refere-se ao exercício de alguma forma de poder.
e as consequências desse exercício. Se você prestar atenção um pouquinho, observem que no outro conceito que eu falei para vocês sobre política, no outro slide, naquele slide azul, semana passada, eu vou dizer que política é tudo aquilo que está se referindo, que se refere ao estudo e funcionamento do Estado, bem como sua estrutura, sua forma de governo e seus sistemas de governo. Vejam, está errado? Não, não está errado. É como eu falei desde o início da aula de hoje, nós estamos lidando com muitos conceitos abstratos, e a gente olha conceitos como política de vários prismas. Então, no conceito que eu trabalhei na aula passada com vocês, eu estou falando de um conceito sobre um determinado ponto de vista, sobre uma determinada forma. Aqui eu estou falando pelo outro objeto de estudo da política, que é tudo aquilo que está relacionado ao poder. Vocês vão observar no capítulo 1, por exemplo, não, capítulo 2, o que é poder, né? O autor trabalhando isso daqui, tentando definição de poder, tentando mostrar para vocês como é que este poder é exercido durante o nosso dia a dia, né? E qual é a consequência desses poderes, né? Nós temos consequências aí. Então, nós temos consequências que são boas, e temos outras consequências que são danosas, e que nós vamos demonstrar para vocês durante aí o decorrer das nossas aulas, né? Como este poder é exercido, né? Como é esse poder exercido? Inicialmente, o poder começou a ser exercido nos primeiros grupos sociais. Aquele que era um mágico da religião, vamos chamar assim, ele tinha mais poder, ele se torna um sacerdote, né? Mesmo lá naqueles grupos antigos, nas civilizações mais antigas, nas civilizações mais primitivas, o poder não era um ato isolado, né? Ele tinha uma maneira de acontecer, ele tinha uma forma de acontecer, né? Hoje, nos nossos dias, este ato de poder é chamado de ato político, tá? Por quê? Porque este poder, para ser exercido plenamente, ele é exercido por meio do poder político. Este poder político, ele se dá, ou ele se exerce de maneira mais eficaz por meio de uma criação de uma lei. Então, todos os países hoje têm um conjunto de leis, né? Tem um conjunto de leis que organizam a vida da sociedade. Ali está relacionado uma estrutura de poder, onde você tem que fazer você tem que fazer determinadas coisas e deixar de fazer outra. Então, isso ali é um ato político. Ou então, por uma outra característica, né? Por uma outra característica, que é um imposto, tá? Vejam, você tem condição de criar uma lei? Eu tenho. Uma igreja tem. Uma escola tem. A família tem? Não, nenhum de nós temos condição de criar uma lei. Então, a lei, ela é imposta, tá? Desculpa, a lei é positivada. É positivada, é colocada, né? Então, essa é uma prerrogativa, esse é um ato de poder. Este é o primeiro ponto. Lembrando que, como nós usamos aquele conceito de Max Weber, né, o ato de criação de uma lei, ela é uma imposição também, tá? E se você não obedecer, você receberá uma sanção, você
receberá uma penalidade. E se você não quiser fazer e cumprir o que foi estabelecido na lei, você poderá até mesmo receber o uso da força física, que é uma prerrogativa do Estado. Então, essa é uma característica. A outra prerrogativa do Estado é que o Estado é a sociedade política que tem poder para criar um imposto. Além de impor, ela tem características para criar imposto, né? Ninguém pode criar impostos, né? A não ser o próprio Estado, tá? Ninguém cria impostos, a não ser o Estado, tá bom? Então, o que nós estaremos conversando e o que nós estamos mostrando e o que mostraremos para vocês é como é que acontece esta inter-relação entre fonte do poder e as pessoas que estão submetidos a ela. Fonte do poder, geralmente, é o Estado e aquelas pessoas que controlam a esta fonte de poder é justamente a sociedade civil. Então, do que trata a política? Desse jogo todo, destes conceitos abstratos que estamos falando aqui com vocês, né? Bom, vejam outros significados da palavra política. Primeiro desses significados, no primeiro dia de aula, nós vimos um significado de política. Quando eu disse para vocês que Aristóteles nos chamou a atenção e falou que o homem é um animal político. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer política é tudo aquilo que se refere à urbe, aquilo que é urbano, à cidade, à polis, tá? Ao mundo civil, à república, às coisas públicas. República significa, vem de duas palavras, res e pública, que significa coisas públicas. Então, para Aristóteles, política é tudo aquilo que está relacionado com as coisas públicas, ou seja, é um conceito amplo de forma de governar, tá? De forma de governar e exercer o poder, tá bom? E forma de administrar, tá? O poder. Não interessa a maneira como isso se dá, mas, acima de tudo, o que nós temos que prestar atenção é a relação do poder, a relação do poder. Aristóteles vai falar, então, que existiam 3 formas de governo: monarquia, aristocracia e democracia. Monarquia, governo de quer dizer, uma pessoa exercendo o poder. Governo aristocrático é o governo de muitos, de um grupo, exercendo o poder, e o povo exercendo o poder na democracia, tá ok? Max Weber, e agora retomando aí o poder, ao mesmo conceito que falamos para vocês, nos diz que o ajuntamento de pessoas, vejam bem, um ajuntamento político de pessoas, político, que debatem política, que fazem política, esse ajuntamento é chamado de Estado. E a política é a influência que esse Estado exerce na sociedade política. Segundo ele, política é o conjunto de esforços feitos com vistas a participar do poder ou influenciar na divisão do poder, seja estados, seja no interior de um único Estado, não interessa. Então, vejam, ele quase que bebe da fonte ali de Maquiavel, né? Maquiavel fala que política é a arte de conquistar e manter o poder. E aqui Max Weber está falando para a gente o seguinte: é um esforço, é uma participação
na busca do poder, é a ideia de influenciar na divisão do poder, ok? Outro conceito, Hermann Hiller, ele diz que política é uma forma de organização autônoma da cooperação social em um território, né? Ele está dando um conceito de política mais restrito, tá? É um conceito de política mais restrito. Conceito mais restrito. Ele não... Alguém que está chamando? Sou eu. Boa noite. Pode falar, Amy. Pode falar. O pessoal está chamando no grupo, por se explicar um pouquinho mais calmo, que eles não estão conseguindo acompanhar. Estão ficando perdidos na explicação. Quer que vai mais devagar? Isso. Tá bom, sem problema, tá? E aí, se vocês tiverem dúvida, pode ir perguntando, ok? Vamos lá, no slide. Esse é um sociólogo, Hermann Hiller, ele fala que a atividade política era uma forma de ver o próprio Estado. A atividade política era a busca do poder por si só. A atividade política, segundo Hermann Hiller, era um tipo de atividade onde as pessoas procuravam exercer a sua própria influência. Então, era aquilo que os pais faziam em relação aos filhos, aquilo que o pai fazia em relação à esposa, é aquilo que o líder religioso fazia em relação aos fiéis. Exercer simplesmente a influência. Não estava muito preocupado em exercer uma atividade política de governar, não estava preocupado com isso. Então, nesse sentido, política, para este sociólogo aqui, que política é simplesmente uma forma de organização, de cooperação para exercerem, de cooperação mútua para exercerem esse poder dentro de um grupo social, né? Então, ele não está aqui preocupado em analisar o poder estatal, o poder político, o poder de governança. Ele está simplesmente aqui procurando saber como é que as pessoas utilizam uma forma de exercer o poder, ok? Vejam, deixa eu voltar aqui. O que então nós vamos discutir com vocês também, além do próprio Estado? Nós estaremos aí discutindo com vocês as implicações do poder, que são muitas, né? São vários termos, são várias implicações quando eu discuto o que é poder. Por exemplo, o que é o poder? Nós vamos definir com vocês aqui. O que é o poder? Existe um teórico que vai dizer que poder é a capacidade de obrigar uma pessoa, de obrigar aliás, desculpa, é uma capacidade de obrigar a fazer aquilo que A queria que ele fizesse. Então, poder é uma influência, poder é uma capacidade de obrigação. Então, esse tipo de conceito iremos estudar com vocês. A implicação está relacionada a isso. Outra coisa também diz respeito aí à questão de ter
né? Quem é que pode? Nós vamos ter, mas agora, qual a quantidade deste poder? Quem terá mais poder dentro da sociedade? É outra coisa que estaremos analisando aqui com vocês. Quem terá mais poder? Quais poderão ter o poder? Outra implicação, qual é a melhor forma de poder? Existe uma escala de poder? Existem formas de poder? E aí, certamente, nós vamos observar que existe uma série de formas de poder, né? Uma série de formas de poder. Nós temos poder econômico, como eu já disse mais cedo, né? Que é o poder do dinheiro. Nós temos o poder da religião. Nós temos o poder das ideologias, daqueles que têm ideologia. Nós temos poder religioso, da religião, econômico, da ideologia, né? Nós temos o poder carismático, daquelas pessoas que têm carisma e que influenciam as pessoas, procurando convencer. Então, as implicações, tá? As implicações do poder no campo da política é inesgotável, é muito, né? Em síntese, é o que o autor escreveu aí. Poder é a capacidade de influenciar no comportamento das pessoas. E esse poder de influenciar na vida das pessoas influenciam de maneira distinta a vida das pessoas. E aí a gente vai olhar isso aí com vocês, tá? Então, na visão política, tem muito a ver com a ideia, tá? De poder e de influência e de alterar o comportamento das pessoas. Vejam, trazendo isso para os nossos dias, né? Vejam, os políticos ali estão debatendo, por exemplo, no Congresso Nacional, a compra de vacina. Professor do céu, travou foi tudo. Nossa senhora, eu estou entendendo mais. Está bem travado. Travou tudo. Utilizando os governos. Professor, Simar, travou tudo, não estou ouvindo nada. Federal, municipal, estadual, a comprar vacina. Ô, gente, tudo bem? Caiu aqui rapidinho, mas já voltou. Ok?
Está sendo gravado, ninguém está com prejuízo, não, tá bom? E está tudo registrado também a participação de todos, nesses momentos. Aqui agora tem 73 pessoas, ok? Vamos continuar, então? E aí eu vou voltar no slide. Aqui, né? Uma coisa a destacar aqui, uma coisa a destacar para vocês sobre também a questão política, aqui, tá? É sobre o ato político, né? O ato político. Vocês lembram no primeiro dia de aula que nós falamos com vocês da atitude política que cada um de nós devemos ter? Então, o ato político, ele está relacionado a dois aspectos, né? O aspecto do interesse e o aspecto da decisão, tá? Ou seja, se existe o desejo de se influenciar ou modificar o comportamento das pessoas, aí é um interesse. E se este interesse, que depende do ato político, só será alcançado se houver uma decisão que efetivamente altere o comportamento das pessoas, seja de forma consensual, imposta, ou por maioria. Então, depende muito e aquilo que você quer fazer. O seu interesse, então, dependerá do seu posicionamento, dependerá do seu interesse. E assim, em uma maneira mais ampla, essa relação toda, ela se dá de diversas maneiras. De uma forma consensual, né, por meio de deliberações, por meio de escolhas, de decisões, tá? Ou por meio impositiva, né? Geralmente, as pessoas que querem impor alguma coisa, vai utilizar de um artifício político que hoje na democracia não é muito bem visto, que é a questão da força. As pessoas utilizam da força física, para exercer esse interesse, né? Então, essa relação vai ser discutida com vocês. Aqui, nós temos outra definição de política, só para ressaltar aqui com vocês, política como um processo através do qual os interesses são transformados em objetivos e os objetivos são conduzidos à formulação e tomada de decisões efetivas. João Ubaldo Ribeiro, ele é cantor, né? Ele é cantor, músico, é poeta. Então, esse conceito dele, tá? Ele não é um cientista político, né? Na cátedra, mas ele tem um conceito do qual cada um de nós podemos desenvolver. E esse conceito dele aqui, ele trabalha muito a ideia do conceito político dos gregos, de que a política, ela tinha uma finalidade, tinha um objetivo. A finalidade e o objetivo maior era a formulação e tomada de decisões políticas para alcançar determinados objetivos que garantissem o bem comum, que garantissem o bem viver da sociedade, né? Então, eles chamavam a atenção para a gente nesse conceito. Era o que os gregos falavam. Aristóteles trabalhou muito isso aí. No livro que ele escreveu, no livro A República, né, nós encontramos esse conceito e essa forma de pensar, do qual João Ubaldo Ribeiro, ele trabalha em cima
tem esta visão conceitual. Dentro deste conceito, o que é importante destacar para todos vocês aí, tá? E que ninguém pode perder o foco, é essa ideia aqui, é o processo de formulação e tomada de decisões. Como é que isso acontece? Maquiavel chama isso de jogo político, né? Alguns de vocês aí estavam até comentando na aula passada, entender esse jogo político que é importante. Na medida que eu entendo este jogo político, este processo de formulação e tomada de decisões, né, eu tenho uma visão mais ampla do que é política. A política não vai ser só poder, busca do poder, né? Ela tem buscas de alvos, de metas muito bem definidas. Um outro conceito de um outro político, do Verger, né, que é também interessante sobre política, é que política é o estudo das relações de autoridade entre os indivíduos e os grupos, da hierarquia de forças que se estabelecem no interior de todas as comunidades numerosas e complexas. Ele vai nos chamar a atenção, dentro deste conceito aqui, dessas relações de autoridade que tem. Lembrando que isso é importante nas relações políticas, porque a maneira como a pessoa tem essa autoridade, a maneira como ele tem e exerce essa autoridade, tudo isso lhe é garantido pela legitimidade do poder, tá? Então, nesse sentido, ele vai dizer que há uma hierarquia de poder, e esse poder, então, tem que ser levado em consideração, né? Por exemplo, nós temos um poder da força física. Esse poder da força física, ele é relativo, né? Porque ele oprime, ele obriga as pessoas a tomarem decisões, ele obriga as pessoas a terem seus posicionamentos, mas tem um detalhe, né? Esse poder, ele não é duradouro, né? Nós temos o poder político, o poder econômico também exerce uma pressão muito grande, uma força política muito grande em cima da vida das pessoas, né? Então, à medida que a pessoa tem mais esse poder econômico, mais dinheiro, mais poder ela exerce. Então, é essa relação de poder que do Verger nos chama a atenção, tá ok? Isso aqui, a política está no nosso dia a dia. Nós já discutimos isso no primeiro dia, né, de aula. É impossível nós fugirmos da política, né? Já falamos, não gosto de política, sou apolítico, é possível. A política, é possível não ter política, e etc., né? Aí já discutimos isso daqui, já falamos também sobre política como processo decisório, ok? Já também definimos aqui com vocês o que nós vamos abordar, né? No campo de delimitação da própria ciência política, é o estudo do Estado, é o estudo ou do governo, tá? Quais os recursos que o Estado utiliza para exercer este governo? Ou seja, é o poder, né? A sua influência, a sua autoridade. Quais os processos, né? Qual a sua, como ele utiliza, como ele faz para formular as diversas decisões que influenciarão dentro da nossa atitudes políticas e atividades políticas, ok? Aqui nós discutimos política como ciência, tá? A política como a sua relação com a teoria jurídica do Estado. Esse é o grande objetivo de estarmos estudando aqui a política e teoria geral do Estado, porque são campos inseparáveis, são campos que não dá para serem indissociáveis. O Estado, para ser bem governado, administrado, precisa de ter um conjunto de regras que vai ordenar o funcionamento desse Estado. E esse conjunto de regras é chamado de leis, né?
é chamado de leis. As leis, elas se expressam na sua forma maior por meio das normas constitucionais, e vocês já estão estudando lá com a professora, né? Mas é lógico que não são as únicas. Nós temos aí os decretos, né? Nós temos leis ordinárias, extraordinárias. Nós vamos discutir tudo isso com vocês, vão ser apresentados a todos vocês e vão ser mostrados aí, tá? Ok. Bom, já está terminando o nosso horário, né? E nós vamos ficar por aqui agora. Gente, eu deixei para vocês um texto. Sim, todos esses slides estão lá disponíveis para vocês, tá? Todos. Ok? Eu deixei um texto para vocês na semana passada, chamada O Estranhamento da Ciência Política, o estranhamento da ciência política nos cursos de direito, né? Aquela discussão, por que é que a gente vai estudar a ciência política no curso de direito? E aí a gente vai estar trabalhando com vocês. Eu, então, gostaria que vocês lessem esse texto, que está lá no Moodle, e respondessem 2 questões, e me enviassem essas questões semana que vem, tá? Isso é para complemento da aula aqui, e para vocês terem uma visão mais panorâmica lá da visão do direito, tá bom? Aí vocês podem pegar lá, ok? Tá lá no curso. Esta gravação vai ficar disponibilizada para vocês amanhã, tá bom? E eu vou fazer a chamada aqui rapidinho, vocês vão colocando presença aí, ou dando boa noite, para a gente encerrar a gravação, tá ok? Quem é o representante? Já tem um representante? Seu Aníbal está lá, tá? Você entra lá, slides. Aí tem que entrar dentro do curso, ok? Alex, Alisson, Amona, Ana Beatriz, Ana Carla, Ana Clara, Ana Luísa Claro, Castro, Andréia, Aníbal, que já colocou aqui, Alisson, Bruniele, Caio, Carlos Alves, Carlos Eduardo, Catarina, Claudiane, Daniela, Daiane, Jelen, Elisângela, Emanuel, Evelyn Rodrigues, Flávio, Florissa, Franciele, Gabriela Mendes Moraes, Gabriela Souza, Gabriela Correia, Giovana, Geise, Gislene, Guilherme, Gustavo Henrique, Ítalo, Jandele, João Mateus, João Paulo, João Pedro Cantor, João Vitor Moraes, Jonathan, José Augusto, Joyce, Karine, Kelly, Bárbara, Kévila, Laís, Lara, Lorena, Mateus, Moisés, Ney, Paulo César, Pedro Augusto, Rogério, Samara, Sandy, Thalia, Tauana, Vitor, Washington Carvalho. Beleza, tá ali todos, né? Ok. Tem alguém aqui que é o representante da turma? Thaís Dourado, não estava aqui. Tá aqui, ó. Desculpa, Thaís. Ok, Bárbara, eu já anotei. Então tá. Vamos ficar por aqui. A Jandele, né? Então tá, Jandele. Qualquer coisa eu falo com você, então, tá? Bom, muito obrigado, então. Caio, eu falei os 2, Caio falou. Tawane, a atividade está lá, é só fazer a leitura do texto e responder 2 perguntinhas. No próprio texto está lá, tá ok? Entrem lá, acabei de colocar, ok? Boa noite para todos. Qualquer coisa eu repito também para a Jandele depois, tá bom? Boa noite para todos. Um abraço, tá? Até mais. Parando a gravação.